Agora a gente vai passar para o próximo agente, que é Koyomi. Koyomi, em japonês, significa calendário, né? Então, aqui é bem direto o nome, né? Como é que agora você pode gerar, né, conteúdos de forma consistente? Porque onde é que a coisa pega quando a gente está falando aqui de construção de conteúdo? Talvez muitos de vocês já chegam, mas tá bom, puxa, agora eu vou ter que postar, mas será que eu tenho tempo? Será que eu tenho inspiração? Como é que eu faço? E a gente está querendo trazer aqui para facilitar a tua vida. Trabalhou direitinho para chegar até o ICP? Agora vamos começar a utilizar a automação em escala para te ajudar a você poder, né, ter postagens que sejam ao mesmo tempo estratégicas e consistentes, e assim você vai marcando a sua autoridade no digital. Então aqui, novamente, eu vou passar para o William para ele poder mostrar o Koyomi em ação. Bom, gente, vamos lá. Vou copiar também, né, mais uma vez aqui a construção que a gente fez na etapa anterior, né, Kyaku. E aí vou colar aqui no Koyomi. A ideia do Koyomi é exatamente isso que o Fábio falou, né? Então, criar um sistema, né, que vai para você parar de depender de inspiração, né, e transformar a sua experiência real, tudo que você aprendeu, como você atendeu os clientes, em um calendário, né, editorial até o próximo mês, né? Então, o que ele vai fazer? A partir das informações que a gente gerou até agora, né, mais algumas perguntas, ele vai gerar 12 ideias de posts, né, com direcionamento estratégico, né, e aqui fazendo 3 postagens por semana, a gente já tem, né, o calendário editorial do mês inteiro, né? Então, aqui, né, acho que para dar, né, e depois, né, a gente vai ter o do próximo mês, aí quando for chegando no final do mês, você pode rodar ele de novo, né, e você pode atualizá-lo, né, a gente faz aqui 4, 5 perguntinhas para entender o que você fez nas últimas semanas, o que você atendeu, o que você usou de novo, né, para de fato estar mais fresco, né, com o que você vem praticando, de novo, para você não ter inspiração, mas fazer em cima do que você já está vivendo, né? Então, qual a primeira pergunta que ele faz aqui, né? Por exemplo, quais foram os casos que você ajudou seus clientes a resolverem nas últimas semanas? Então, ele já sabe, né, pelo que a gente informou aqui, o tema. Então, eu ajudei uma coordenadora recém-promovida a parar de revisar tudo antes de entregar, né, que é uma das dores. Então, eu vou colocar isso aqui também como exemplo, né? Quais foram os casos que eu ajudei? Ajudei a coordenadora e também apoiei o gerente júnior aqui, né, que está com dificuldade de conduzir conversas com os antigos pares, né? Então, eu vou usar os dois exemplos aqui, mas aqui é interessante que a gente informe realmente o que a gente passou, né? Então, a gente aprendeu, né? O que você aprendeu de novo aí, né, nas últimas semanas, no último mês, né? Então, aprendeu alguma metodologia, algum framework, né? Então, aqui ele dá como exemplo, eu vou copiar também, mas passei a usar um checklist de delegação, né? Achei legal, encontrei um, né, e achei, ou eu vou utilizar também, adotei um framework aqui simples, né, para aquela dificuldade. Eu não sei, né, se eu corro para gerar resultado, né, como é que eu faço a divisão do meu tempo também com pessoas e operação. Então, também vou usar esses dois exemplos. Né? Aqui ele pergunta, você cometeu algum erro nas últimas semanas que lhe ensinou algo? Então, entrei demais, né, entrei em detalhes demais na sessão e o cliente saiu sem clareza, ele ficou mais confuso, né, porque você colocou muitas informações, né, ou, né, eu assumi aqui, né, que o líder precisava de confiança, quando na verdade ele precisava de critério para delegar. Então, vou usar isso aqui, né, também como exemplo. Ele também pergunta aqui, né, se nas últimas 2 semanas a gente viu algum erro recorrente, né, que é muito comum, né, que eu posso fazer um conteúdo para dar dica. Então, o líder recém-promovido delega, mas não combina o critério de entrega, né, CD larga aqui, né, e acha que vai sair certo. Vou usar isso aqui como exemplo. Né, o gestor evita conversa difícil contigo, par. Né, então, vou usar um exemplo desses exemplos. Então, o que ele vai fazer? Né? Ele já começou a dar aqui a sugestão. Né? Então, sugestão 1. Então, aqui ele vai usar o tipo de estrutura de postagem como eu fiz alguma coisa. Então, né, tema da postagem. Como eu ajudei uma coordenadora recém-promovida a parar de revisar tudo antes de entregar sem perder qualidade. Né? Qual que é o objetivo dessa postagem? Mostrar a aplicação prática de transição, né, de executora para líder. Né? E aí também identificar, né, com isso aqui gera identificação com quem já virou gargalo, né? Então, baseado no que a gente respondeu nas perguntinhas. Né? Então, segundo,
estrutura que ele propõe é um tutorial rápido. Então, passo a passo para delegar uma entrega sem cair na armadilha de revisar tudo no final. Então, você aqui, né, quando vai delegar, você precisa seguir tais passos, né, dando em clareza, inclusive, do que tem que ser entregue, de qual tem que ser a qualidade, para quem está recebendo, né, a ação, né, a responsabilidade. Né. Aí, enfim, vou passar rapidinho aqui, né, só por mais dois. Então, tipo da estrutura de passagem, da postagem antes e depois. Então, antes e depois de uma líder recém-promovida, que centralizava tudo e agora passou a acompanhar, né, sem retomar o controle de querer fazer tudo. Né. Então, torna visível a transformação possível, né, e assim vai. Né. Ele começou do 1, né, e como a gente falou, ele vai até o 12º. Então, postando, né, 3 por semana, a gente vai ter já aí um mês de conteúdo para postar. Né. Então, aqui, de novo, quanto mais informação a gente der nas perguntinhas, mais ele vai entender a situação atual e vai direcionar dentro do que você, né, informou para ele. Então, aqui acaba com o bloqueio, né, de quem sabe muito, fala, putz, mas eu não sei o que escrever. Então, a gente vê aqui que, às vezes, né, você já está praticando no dia a dia o que você tem de repertório. Né, e acho que isso que gera de identificação também, na hora que você posta o conteúdo, você gera identificação, as pessoas vão, né, se olhar lá dentro, fala, não, realmente eu faço a mesma coisa, eu tenho a mesma dificuldade, né, isso vai gerando interesse, né, e até vai te direcionar depois para uma primeira conversa. Né. Olha só, quando a gente está olhando aqui para o calendário de postagens, acho que é importante você levar em consideração que, não quer dizer que todo mundo vai ver todos os seus posts. 2, não significa que se você fizer um post muito longo, o pessoal vai ler tudo. Então, quando a gente divide aqui, deixa mais fácil, mais palatável, a gente está lidando com a falta de atenção que a pessoa tem. Só que aqui ela precisa entender que, opa, tem algo que me interessa, opa, que talvez isso possa me ajudar, opa, gerou aqui uma identificação. Por isso que nós temos diversos tipos de posts diferentes para poder fazer isso. Então, trabalhando de uma forma variada também não fica chato, porque imagina se todo dia você postasse a mesma coisa, aí realmente se a pessoa viu uma vez, vê outra, ela não te segue mais, porque, né, parece que você só está copiando e colando a mesma coisa. Mas muitas vezes você pode até falar do mesmo assunto com ângulos diferentes. Por quê? Porque você tem conteúdo, porque você tem experiência. E tudo isso pode ser usado a seu favor. Então não vai ser por falta de conteúdo, não vai ser por falta de conhecimento, por falta de experiência que você não vai postar. Tá bom? A gente está tirando da frente essa dificuldade, né, da inspiração e colocando aqui já para você de uma forma estruturada para poder trabalhar. Né? Imagina quanto tempo você precisaria para tentar sair com essas ideias. Né?